Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo diário da novela Vencer o Desamor. Mas antes, peço que deixem seu like, pois é muito importante para o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá. Segunda-feira, 16 de janeiro. Álvaro diz a Daphne que irá procurar Olga porque tá tudo muito estranho. Eduardo provoca Álvaro e eles quase saem nos socos. Bárbara chega ali e os impede de brigar. Vital diz a Gael para escolher entre trabalhar ali na empresa ou na Trend Media em Miami. Álvaro diz a Bárbara que Olga e ele iriam falar com ela sobre o projeto da casa dela. Ele conta que Olga está passando por um momento muito difícil e está mudando. Infelizmente, perderam a filha, porque Olga pode morrer no parto. Bárbara diz que isso é abortar uma criança inocente. Álvaro diz que não tem outro jeito. Ariadna e Tadeu chegam em casa. Álvaro decide sair para procurar Olga. Lídia e Érica perguntam a Gemma se irá viver com Jimmy. Gemma diz que gosta muito de Jimmy, por tudo de bom que ele fez para ela, mas não sabe se isso será o melhor. Pedro reclama com Jimmy por querer viver com Gemma e ser pai do filhinho dela. Jimmy diz que irá embora de casa por Gemma, já que a ama. João pede a Gael que escolha ficar ali na empresa e desista da Trend Media. Gael não sabe o que irá fazer. Álvaro vai à casa de Olga, mas não a encontra. Ele liga para Ariadna e comenta com ela que aconteceu algo estranho, pois Olga pode ter sido assaltada ou acontecido algo na estrada. Ari pede que ele não se desespere e tudo ficará bem. Gael decide sair da agência que está trabalhando, para tentar trabalhar na Trend Media, e se despede de Vital. Gael diz a Daphne que espera que Olga esteja bem e apareça. Daphne diz que às vezes a vida é tão injusta e Olga e Álvaro queriam ser pais, mas infelizmente não poderão. Gael comunica a Daphne que se demitiu da agência. Daphne diz a Gael que para ele ir trabalhar em Miami na Trend Media é mais importante que ela e sua relação. Bárbara diz a Lino que mesmo Olga não ter sido a melhor nora, dói muito o que está acontecendo com ela. Verme nojento e falso, Lino pede a Bárbara que não pense nisso e que confie que Olga estará bem. Álvaro se preocupa muito ao ver que nem Lorena sabe onde Olga está. Gael diz a Daphne que a ama muito e se precipitou em mandar a campanha para a Trend Media, pois assim ficou sem trabalho na agência, mas irá procurar outro trabalho em outro lugar. Daphne pede a Gael que seja sincera com ele e não diga mentiras. Bárbara diz a Ariadna que ela deve estar contente, já que Olga e Álvaro já não terão a filha. A Ariadna diz à bruxa que se ela acha que ela seria capaz de se alegrar por isso, está muito enganada. Bárbara diz a Ari que Álvaro perdeu seu bebê por culpa dela e é um castigo de Deus, por ele ter se envolvido. A Ariadna diz a Bárbara que não irá falar com ela como merece, porque respeita sua dor. A Ariadna aconselha a Bárbara a ficar perto de Álvaro nesse momento tão difícil para ele. Gemma diz a Jimmy que ficaria muito feliz se fosse morar com ele, mas as coisas não são tão fáceis, pois teria que avisar sua tia e sua mãe. Jimmy pede a Gemma para irem em umas casas que estão alugando perto da escola. Gemma fica toda alegrinha e diz a Jimmy que ele é muito lindo. Jimmy diz que está planejando uma surpresa para ela. Ariadna dá a Bárbara uns documentos sobre o Guadalupe e diz a Bárbara que encontrou o depósito que Joaquim guardava seus artigos e é um quarto de hotel, porque lá tem muitos documentos que servirá para sua investigação. Bárbara diz que procurou aquilo como louca para localizar a Lupe quando estava acontecendo aquilo com Gael, mas agora não serve mais. Ari diz que isso é importante para sua família. Mal agradecida, Bárbara pede a Ariadna que não se meta nessas coisas de seu marido e deixe essa maldita investigação do jeito que tá. Ari diz que está fazendo tudo isso para elas estarem ao salvo e se proteger. Amanhece. Eduardo discute com Ariadna novamente. Eduardo decide levar Tadeu à escola. Bárbara diz a Ariadna que não entende como ela se porta assim com Edu. Ari diz a Bárbara que Eduardo demorou demais para se interessar por Tadeu. Bárbara pede a Ariadna que esqueça dessa investigação ou vá embora dali, pois ela está pondo todos em risco naquela casa. Gael diz a João que agora que se demitiu, terá que procurar outro trabalho em outras agências dali. João sai para trabalhar. Ariadna está saindo. Lino se oferece em levá-la onde ela quiser. Ariadna se nega e vai embora.
Ariadna telefona a Cassandra e diz que Olga está desaparecida e pede que ela guarde seus documentos da investigação. Álvaro e Ariadna se abraçam. Lino os observa. Bárbara diz a Lino que Ariadna encontrou os artigos que seu marido tinha guardado, mas não é nada de importante. Gemma sai com sua doutora para uma consulta com o médico. Lino diz a Bárbara para ir investigar o resto dos artigos. Bárbara se nega a fazer isso. Lino diz a Bárbara que quem deveria estar investigando isso e esse depósito de Joaquim era ela. Bárbara diz que talvez ele tenha razão. Lino diz que irá levá-la lá. Bárbara diz que não sabe onde fica esse depósito, já que não tem um endereço. Lino pede que Bárbara peça o endereço a Ariadna. Gemma diz à doutora que queria ter relações com seu namorado, mas sente medo. A doutora aconselha Gemma a ter cuidado quando tiver relações com o namorado e se proteja. Álvaro faz uma denúncia do desaparecimento de Olga. Ele pensa em chamar os pais dela para saber de tudo. Ariadna diz a Álvaro que ele já procurou em muitos lugares e não descobriu nada. Álvaro recebe uma ligação do comandante dizendo que encontraram o carro de Olga. Ivete percebe que João sempre teve inveja de Gael e está feliz por ele estar se dando mal. Álvaro e Ariadna chegam ao local onde o carro de Olga está. O comandante diz a Álvaro que não encontrou nenhuma pista sobre Olga e somente o celular dela. Álvaro diz que algo aconteceu, porque Olga está grávida e mal de saúde. Bárbara telefona a Ariadna, a chama de descarada e pergunta como se atreveu a se meter nos artigos de seu marido e pede um endereço do local. O advogado diz a Eduardo que o caso dele é muito difícil e precisará de uma prova para conseguir a guarda de Tadeu para ele. Bárbara pede o endereço do apartamento a Ariadna. Ariadna diz que mais tarde irá dar a ela o endereço e as duas juntas vão lá. Bárbara insiste que ela mande agora por mensagem. Ari se nega e diz que as autoridades acabam de encontrar o carro de Olga abandonado. Gael se comunica com Daphne e diz que Álvaro disse que apenas encontraram o carro de Olga e não sabem nada dela. Gael diz que está procurando trabalho nas agências. Daphne diz que ele é muito talentoso e conseguirá. Gael recebe um e-mail da Trend Media para fazer uma videochamada. Bárbara diz a Lino que espera que Olga esteja bem, porque sente um pressentimento mau. Lino diz que tudo vai ficar bem. Bárbara recebe uma mensagem do endereço do depósito. Lino inventa que irá sair para fazer uma videochamada com um cara da galeria de Nova York. O delegado diz a Álvaro que pode se tratar de um sequestro e tem que tomar muito cuidado na investigação. Álvaro se preocupa. Ari pede para eles não perderem as esperanças, irão encontrá-la. Cassandra está indo com um companheiro até o apartamento que está os artigos de Joaquim, mas recebe uma mensagem de Ariadna pedindo que ela não vá até lá e ainda avisa que o carro de Olga apareceu, mas não sabem nada dela. O amigo de Cassandra aconselha ela a ir buscar algo no apartamento. O diretor diz a Gael que a campanha dele foi escolhida. Gael fica muito feliz. O diretor diz a Gael que ele terá que vir a Miami apresentar sua campanha para avaliarem se ele será contratado. Ariadna vai à escola de Tadeu para buscá-lo e lá encontra Eduardo novamente. Eles têm uma forte discussão. Eduardo diz a Ariadna que ela está botando seu filho em perigo, recebendo essas cartas de ameaça. Lino chega até o apartamento, onde estão os artigos, e vai sozinho. Cassandra e o amigo estão pegando alguns expedientes e outros documentos. Ela pega uma caixa e encontra mais outras coisas importantes para a investigação sobre o caso de uma tal Susana. Lino chega até Cassandra e ela não vê. Maldito, Lino coloca sua máscara. Álvaro dá um depoimento ao comandante sobre a última conversa que teve com Olga. O policial diz ao delegado que um senhor tem uma informação importante sobre o caso de Olga. Paulo chega ali e acusa Álvaro de ter desaparecido com Olga e ter acabado com ela.